Olá pessoal, meu nome é Marcos Autuori e eu vou apresentar para vocês a parte 4 desta série de aulas sobre distribuição eletrônica. Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura atômica do átomo, uma pequena revisão, e depois vou mostrar para vocês a relação entre a distribuição eletrônica e a tabela periódica. Aqui no nosso modelo atômico, eu prefiro representar o átomo como uma esfera, lembrando que os átomos são todos muito, mas muito pequenos, e mesmo assim eles podem ser estudados, e que os átomos são formados por duas regiões, a eletrosfera, composta de elétrons com cargas negativas, e o núcleo, que tem dois tipos de partículas, os prótons com carga positiva e os nêutrons sem carga. Lembrando que o núcleo é muito, mas muito menor do que o átomo, em relação ao átomo. O átomo já é pequeno e o núcleo é muito menor ainda em relação ao átomo como um todo. O que caracteriza um elemento químico é a quantidade de prótons, que é chamado de número atômico. Então, número atômico o que é? A quantidade de prótons no núcleo. O número atômico caracteriza o elemento químico. Ou seja, cada elemento químico tem uma quantidade de prótons definida. E em volta desse núcleo, que tem prótons, temos elétrons. Quantos elétrons? Bom, para o estudo da estrutura eletrônica, a gente sempre considera que a quantidade de elétrons, a gente parte sempre de uma quantidade de elétrons no átomo neutro, ou seja, essa quantidade é igual ao número atômico. Então, por exemplo, se eu tenho 6 prótons, eu vou estudar 6 elétrons em torno desse núcleo. Se eu tenho 90 prótons, eu vou estudar 90 elétrons. E é interessante que a estrutura eletrônica ela está relacionada com a estrutura da tabela periódica, como a gente vai ver a seguir. Então, essa é a tabela periódica na sua apresentação convencional. Aqui temos os grupos 1, 2, 3, 4, até 18. Os grupos correspondem às colunas. E aqui, na vertical, temos os períodos, do 1 ao 7, que correspondem às linhas da tabela. E ainda aqui embaixo, a gente tem esse bloco aqui da tabela em separado, que eu vou explicar logo. Esses elementos, eles são continuação aqui do terceiro período. Bom, para explicar a separação desses elementos aqui embaixo, é importante também lembrar aquele esquema da distribuição em relação aos grupos, Então, a gente vai colocar aquele esqueminha em que todos os elementos do grupo 1 terminam em S1, todos os elementos do grupo 2 terminam em S2, isso realmente ocorre. Aqui no meio, nessa região chamada bloco D, esse esquema ele é aproximado. Muitos elementos obedecem esse esquema aqui, outros não. Então, a primeira coluna do grupo D é D1, na sequência indo até D10, que é a coluna 12, que seria zinco, cádmio, mercúrio, termina em D10. Em seguida, o bloco P, de P1 até P6, que seria o neônio. Esse S2 aqui é por conta do hélio, que é um gás nobre que a distribuição dele, apesar de estar aqui em cima, nessa coluna aqui do P6, ele termina em S2, é uma exceção. E, finalmente, aqui embaixo, Aqui embaixo, de F1 a F14. Lembrando que esse é o número máximo de elétrons que cada tipo de subnível aceita. 2 no subnível do tipo S, 10 no subnível do tipo D, 6 no subnível P e 14 no subnível do tipo F. Então, para entender a sequência dos elementos, vamos ver a numeração aqui dos elementos. Então, o primeiro elemento aqui, o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Aqui o número 2, o hélio, o número atômico dele é 2. No próximo período, na próxima linha, Aqui o número atômico 3, 4. Pulamos esse espaço aqui que não tem elementos, 5, até o 10.
Vamos então ver aqui, nessa parte aqui que separa esse bloco aqui, o que acontece. Aqui temos 55, 56, depois aqui já pulamos para 71. Como é isso? Bom, acontece que 56, o 57 está aqui, 58, na sequência até 70. Então terminou aqui, a gente volta aqui para cima. Então a sequência dos elementos é essa. Esses elementos dessa linha que estão separados aqui embaixo, assim como os da outra linha, que são chamados lantanídeos e os actinídeos. Então aqui acontece a mesma coisa. 87, 88. Onde está 89? Está aqui embaixo. 90, uma sequência até 102. 103 já continua aqui, 103, 104, até o 118, que é o último elemento aqui da tabela periódica conhecido até hoje. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir a tabela periódica por regiões. A região S, região D, região P, região F. Notando que o hélio também está em amarelo aqui, que corresponde à região S, que ele termina em S2. Agora, será que essa é a única forma de apresentar a tabela periódica? Não, existe uma outra forma, que é chamado formato longo, em que os elementos vão ficar todos na sequência. Então, rearranjando aqui. Aqui, o que aconteceu? Eu empurrei o bloco D e o bloco P para a direita, encaixei aqui o bloco F, de forma que aqui fica na mesma sequência, 55, 56, 57, seguindo pela linha. E aqui embaixo a mesma coisa. Então, esse formato da tabela é chamado formato longo, em que os números aparecem na sequência sem aquela separação por blocos, dos blocos dos lantanídeos e dos actinídeos, que ocorrem. Especialmente porque esse formato da tabela é muito longo, muito largo, digo, né? Então, isso numa folha de papel fica desajeitado. Então, o formato anterior ele é mais conveniente você colocar numa folha de papel, especialmente que a gente trabalha com a proporção do A4, né? Então, esse aqui ultrapassa, tem que dar uma reduzida, fica pequena a letra, então, o formato convencional é mais adequado. Aqui, pessoal, se a gente lembrar que temos 19 subníveis, 1S, 2S, 3S, até o 7P, onde esses subníveis entram aqui? Bom, então eu vou colocar etiquetas aqui. Essas etiquetas indicam onde inicia o preenchimento de cada subnível. Então, o subnível 1S começa no hidrogênio, termina no hélio. Subnível 2S já está no segundo período, 2P também. Subnível 3S, 3P, 4S. Aí, esse espaço aqui não tem subníveis, não preenche subníveis F ainda, né? 4. Então, do 4S, o próximo é o 3D. Essa é a sequência de subníveis por energia. 4S, o mais energético na sequência é 3D. Você diminui um número aqui no número principal, no nível, né? No nível principal. De 4 foi para 3. 4S, 3D. Depois volta para 4, 4P. Na sequência 5S, 4D, 5P, 6S. E aí, após o 6S, o próximo subnível a ser preenchido é o 4F. Depois o 5D e o 6P. Então, aqui estão as etiquetas, né? As etiquetas mostrando os subníveis. E se a gente retirasse a tabela periódica e ficasse apenas com os subníveis? Vamos ver como é que fica a sequência deles. Arranjando aqui os subníveis, tá? Empurrando, mas mantendo a mesma estrutura da tabela periódica. Colocamos setas aqui, que são as setas que indicam a ordem de preenchimento. A gente tem uma outra versão de diagrama de preenchimento alternativo ao do Linus Pauling.
Esse esquema aqui não lembra bastante a tabela periódica? Sim, ele é o esqueleto da tabela periódica. Então, ele tem 7 linhas, né? Um S, no segundo período 2S, 2P, aqui já no quarto período 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P. Então, esse esquema de preenchimento, ele segue exatamente a mesma ordem do Linus Pauling, só que ele é horizontal, ele não é diagonal. Vamos lembrar o Linus Pauling? Olha só, o Linus Pauling tem diferenças aqui, logo aqui eu vou mostrar, comparar os dois, colocar lado a lado, mas no Linus Pauling as setas são diagonais. Então essa é a diferença. Agora vamos comparar os dois para ver quais as diferenças de cada um. Então, aqui a gente tem os dois diagramas, né? O de Linus Pauling e diagrama que reflete a estrutura da tabela. No diagrama de Linus Pauling, o que a gente nota de diferença? As setas são diagonais e são da direita para a esquerda. No diagrama que reflete a estrutura da tabela periódica, as setas são horizontais e elas são da esquerda para a direita. Bom, como esse diagrama reflete a estrutura da tabela, a gente nota que na tabela também os números atômicos crescem sempre da esquerda para a direita. Então, qual dos dois é melhor? Bom, a vantagem do diagrama de Linus Pauling é a facilidade de memorizar. Você coloca os subníveis aqui de 1S até 7S, no P começa no 2, vai até o 7, no D começa no 3, vai até o 6, então aqui é 1 a menos, e o F só tem no 4 e no 5. E aí você faz as diagonais. Então, é mais fácil de memorizar. Lembrar da sequência SPDF. Esse aqui é um pouco mais difícil de memorizar, contudo, nas provas de química, normalmente é dada uma tabela periódica. E tendo uma tabela periódica, já tá dado esse diagrama, né? Então, um S corresponde aos dois primeiros grupos, né? Grupo 1 e grupo 2. Aqui o F são aqueles elementos lá embaixo. O D são os elementos no meio da tabela. E o 2P os elementos à direita. A única diferença é que esse diagrama aqui ele é montado de acordo com uma estrutura de tabela do tipo longa, né? Não a convencional, porque na convencional esses dois grupos aqui ficam para baixo, empurra aqui no sentido da direita para a esquerda. Então, eu apresentei esses dois tipos de diagrama para vocês se familiarizarem com essas duas possibilidades. E a atividade que eu vou estar pedindo aqui é bem mais simples que as outras, não vai precisar fazer distribuição eletrônica. Eu vou pedir apenas para vocês se familiarizarem com esses dois tipos de diagrama, essas duas possibilidades, e as duas possibilidades de tabela periódica. Claro que existem outras, né? Mas essas duas possibilidades de tabela são bem conhecidas, a convencional e a tabela longa que eu mostrei para vocês. Então, a atividade é a seguinte. Eu apresentei para vocês aqui no final desse texto, em PDF, né, que tem a ver com o vídeo que vocês estão vendo. Recorte as peças da tabela periódica da próxima página e monte-as. Então, quais peças são essas? São essas aqui. Então, eu peguei a tabela periódica, dividi em 4 regiões, né? Vocês já sabem quais são, né? S, P, D, F. Você recorta isso aqui e você vai montar de duas formas. Na disposição convencional, com os grupos F separados embaixo, e no formato longo que eu apresentei para vocês no vídeo. Em seguida, você tira uma foto e registra. A segunda atividade tem a ver com os subníveis. Recorte as peças dos subníveis na próxima página e monte-as. Então, quais são? São aqui, ó, do subnível 1S até o 7P. São 19 subníveis. Então, aí você recorta, não no pontilhado, não as próprias linhas, né? Vai fazer o quê? Você vai montar primeiro na disposição do diagrama de Linus Pauling e depois na disposição do diagrama sugerido no vídeo, que é o diagrama de tabela. Em cada caso, inclua objetos para indicar as setas corretamente. Por exemplo, lápis, canetas ou palitos sobre os papéis. Tire fotos e envie. Então, aqui, você colocou as peças aqui recortadas, como é que você vai representar essas setas vermelhas? Bom, aí fica a criatividade. Pode colocar canetas, lápis, só que são setas, tem que ter uma ponta, né? Se você colocar um palito,
Então, pelo menos pinta uma das pontas do palito ou faz algum esquema para indicar a direção, porque aqui é da direita para a esquerda, aqui é da esquerda para a direita. E aqui, no caso, são menos setas, né? Então, essa é a atividade. Então, aqui as peças para recortar. Bons estudos para vocês. Até breve.